Olá, eu sou o professor Hélio Gustavo Alves e a gente vai falar hoje sobre uma tese específica sobre auxílio reclusão. Portanto, o nome da palestra é Tese aplicada ao auxílio reclusão. Para quem não me conhece, eu sou o professor Hélio Gustavo Alves, coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário no Damásio Educacional, mestre e doutor em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo e autor de diversas obras no Direito Previdenciário. E para quem quiser me seguir, tem lá meu Instagram e meu Facebook, que é @HélioGustavoAlves. Bom, vamos lá. A gente vai falar agora sobre auxílio reclusão. Portanto, a gente vai trazer para quem cabe auxílio reclusão. Todo mundo sabe que o auxílio reclusão é devido à família do preso. Um parênteses, eu não vou entrar aqui em questão polêmica sobre o auxílio reclusão, se ele tem que ser mantido ou retirado do cardápio de benefícios da Previdência Social por questões políticas ou filosóficas. Isso eu não vou entrar nesta celeuma, nessa problemática. Eu tratei desse assunto, se tem que ser mantido ou não, no meu livro, que eu vou fazer a propaganda no final. Eu entendo que o auxílio reclusão deve ser mantido, tá? Fecha parênteses. Portanto, para quem cabe auxílio reclusão? Vamos à leitura do artigo 116 do Decreto 3048 de 99. Olha lá. O auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte. Portanto, as regras da pensão por morte são as mesmas aplicadas ao auxílio reclusão, tá? Então, olha lá, o auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono permanência em serviço, desde que seu último salário de contribuição seja inferior ou igual a R$ 1.292,43. Olha a observação. Para que os dependentes tenham direito, é necessário que o último salário recebido pelo trabalhador esteja dentro do limite previsto pela legislação, atualmente R$ 1.292,43. Caso o último salário do segurado esteja acima desse valor, não há direito ao benefício. Muito bem. Esse valor foi estipulado pela Emenda Constitucional número 20 de 98 e ele é chamado como baixa renda. Nós temos toda uma construção da inconstitucionalidade dessa baixa renda, mas não é assunto de hoje. O assunto de hoje é outro. A gente vai falar sobre o auxílio reclusão e a sua suspensão pela fuga. Olha que absurdo. O objetivo do auxílio reclusão é proteger a família do preso, é beneficiar a família do preso, é trazer um equilíbrio alimentar, uma prestação alimentar à família do preso. Ocorre que, existindo a fuga do presídio, do segurado preso, a família ela é penalizada. O auxílio reclusão é suspenso. Olha só o que diz o Decreto 3048 em seu artigo 117. O auxílio reclusão será mantido enquanto o segurado permanecer detento ou recluso. Parágrafo 2º. No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver a recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado. O que diz o artigo 117 então? Se o segurado estiver em fuga, nesse período que o segurado está foragido, a família deixa de receber o auxílio reclusão. Bom, isso é um problema sério. Por quê? Vamos às seguintes perguntas. 1. Qual é o objetivo do auxílio reclusão? Gente, olha lá, o objetivo do auxílio reclusão é o mesmo que da pensão por morte. Estando o segurado morto, impedido de exercer uma atividade, ele não tem como manter a sua família. Portanto, se ele está impedido de exercer uma atividade pela morte ou pela prisão, pela reclusão, existe um seguro previdenciário que, por esta contingência, este risco, a família do preso não vai ficar desamparada, ela vai receber um benefício de prestação alimentar chamada auxílio reclusão. Portanto, o objetivo do auxílio reclusão é manutenir, no aspecto alimentar, a família do preso. Esse é o objetivo do auxílio reclusão.
Se ele tem esse objetivo, existindo a fuga e a família não sabendo o paradeiro deste segurado preso, foragido, o porquê que ela tem que ser penalizada? E ela vai ser penalizada por um ato ilícito que foi feito por quem? Pelo segurado preso. Olha a segunda pergunta. A fuga é um ato ilícito? Sim, a fuga é um ato ilícito. E a terceira pergunta. Quem cometeu o ato ilícito? O preso. A fuga é um ato ilícito. O preso cometeu um ato ilícito. Não foi a família que cometeu um ato ilícito. A família não sabe o paradeiro do preso. E ela não sabendo o paradeiro do preso, não tem o porquê ela ser penalizada. Ela não cometeu o ato ilícito. Se ela não cometeu o ato ilícito, ela não pode ser penalizada. Por quê? Olha a pergunta número 4. A pena pode ultrapassar o apenado? Não. O artigo 5º traz a resposta de que a pena não pode ultrapassar o apenado. A individualidade da pena. Você não pode ser penalizado pelo ato ilícito de outro, mesmo que seja familiar. Portanto, fere a Constituição Federal quando o INSS ultrapassa a pena do apenado à família. Ela ultrapassando, vai fazer com que a Constituição Federal seja ferida e vai fazer com que traga toda uma desconstrução do objetivo do auxílio reclusão, que é manter a família do preso. Perfeito? Olha só, auxílio reclusão e a pensão por morte. Gente, qual é a tese? Agora a gente vai começar a entrar na tese. A gente viu que o auxílio reclusão, ocorrendo a fuga do preso, o auxílio reclusão ele é suspenso. Então agora a gente começa a entrar na tese que eu quero trazer para vocês. Olha o que diz o decreto 3.048 em seu artigo 118. Presta atenção. Falecendo o segurado, detido ou recluso, o auxílio reclusão que estiver sendo pago será automaticamente convertido em pensão por morte. Portanto, o artigo 118 diz que, ocorrendo a morte do segurado, esse benefício é transformado em pensão por morte. Muito bem. Quando que a pensão por morte, portanto, ela é devida? Ela é devida de duas maneiras. Pela morte morrida, morreu, por uma morte morrida, fui lá, atirei no cidadão, ele morreu, ou morreu por um acidente vascular, enfim, morreu pela morte morrida, ok? Ou pela morte presumida. E a morte presumida, ela se dá em dois sentidos, pela ausência ou desaparecimento. Vamos à leitura do artigo 78 da Lei 8.203 de 91. Olha o que diz o artigo 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 meses de ausência, será concedida a pensão provisória na forma dessa subseção. E o que diz o parágrafo 1º? Mediante a prova de desaparecimento do segurado, em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória, independente da declaração e do ato desse artigo. O que quer dizer o artigo 78, gente? Olha só. Morte presumida pelo desaparecimento ou ausentado. Ausentado, não existe um ato notório. A figura do ausentado é quando não existe um ato notório. Não existindo esse ato notório, você vai ter que entrar com uma ação judicial, buscar a declaração de ausentes e depois requerer a pensão por morte. Portanto, o cidadão saiu para comprar cigarro, não voltou mais. Isso é o quê? Isso é ausentado, perfeito? E o que é o desaparecido? O desaparecido é quando há um ato notório. Há um ato notório, há como você comprovar que essa pessoa estava naquele local, estava naquele ambiente e essa pessoa desapareceu por um evento que ocorreu e por esse desaparecimento existe a presunção de que essa pessoa esteja morta. Portanto, a gente viu o cabimento da concessão da pensão por morte pela morte presumida.
do ausentado ou desaparecido. Do ausentado não há ato notório, desaparecido há um ato notório. Vamos ler o que diz o parágrafo 1º da Lei 8.213, do artigo 78. Olha só. Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão por morte provisória, independente da declaração e do prazo desse artigo. Portanto, se você demonstrar que houve um ato notório por catástrofe, por desastre ou acidente, não precisa entrar com a declaração de ausente. O INSS vai pagar a pensão por morte de forma provisória, ok? E se amanhã este ausentado ou esse desaparecido for localizado, o que vai acontecer com a pensão por morte? Cessa a pensão por morte, pela morte presumida, ok? Portanto, é cabível a pensão por morte para a família do preso no caso do segurado foragido. Por quê? Olha só, se o segurado fugiu do presídio, ele estava sob a guarda de quem? Do Estado. 1. Ele estava sob a guarda do Estado. 2. A família do preso vai buscar um atestado de permanência carcerária lá no presídio. Chega para o diretor do presídio e diz: olha, houve a fuga aqui no presídio, e cadê o segurado preso? O diretor do presídio vai dizer o seguinte: olha, o segurado fugiu. E a família do preso? Ele está vivo ou está morto? O diretor do presídio não sabe informar se ele está vivo ou se ele está morto. Portanto, o Estado, através desse evento catastrófico, que é a fuga, portanto, a fuga pode ser considerado como um evento catastrófico, existe a presunção de que ele esteja morto. Pode estar vivo, mas se você fizer uma pesquisa em várias fugas que ocorreram pelo Brasil, muitos presos foram localizados mortos dias seguintes. Portanto, existe uma presunção que ele está vivo, mas também existe uma presunção que ele está morto. Nesta dúvida, in dubio, nós temos que utilizar o princípio in dubio pro misero, que é pro mísero, que é a família. Portanto, nós temos que beneficiar a proteção da família, a proteção da renda familiar da família do preso. Existe a presunção que ele está vivo, mas existe a presunção que ele está morto. Portanto, se existe essa presunção que ele está morto, é cabível a pensão por morte conforme o dispositivo de leis que nós lemos agora há pouco. Por quê? Porque na morte presumida, através de uma catástrofe, é cabível a concessão da pensão por morte. Então, o segurado preso que foragiu, ele fugiu por culpa e falha do Estado. Ele fugiu por culpa e falha do Estado. O Estado não sabe informar a família do preso se ele está vivo ou está morto. Se o Estado não tem essa informação, a família do preso presume-se que ele esteja morto. Presumindo que ele esteja morto, cabe à família do preso buscar a pensão por morte presumida previdenciária por desaparecimento diante do evento catástrofe/fuga, ok? Esta é a grande dica que eu trago para vocês. E aí fica a pergunta: professor, eu consigo isso no INSS, na agência do INSS? Não, administrativamente, provavelmente, muito provavelmente, você não vai conseguir. Professor, eu tenho que entrar na esfera judicial? Sim, judicialmente, se o juiz entender um pouco de hermenêutica e ele aplicar a hermenêutica previdenciária à luz da Constituição Federal, ele vai chegar à conclusão desta minha tese. E onde você encontra essa tese? Já tem algum julgado? Não tem nenhum julgado, mas existe isso doutrinado no meu livro que está aparecendo aí agora para vocês, que é um livro publicado pela editora LTR, Auxílio Reclusão, Direito dos Presos e de seus Familiares, com análise das inconstitucionalidades da baixa renda. Olha aí, o meu livro, ele traz a inconstitucionalidade da baixa renda. Eu acabei de dar uma aula lá no curso de pós-graduação do Damasa Educacional, onde eu sou coordenador, e eu tratei só sobre esse assunto. Como você trazer inconstitucionalidade da baixa renda para alcançar o auxílio reclusão para quem ganha mais do que os 1.290 e poucos reais, ok? Você pode encontrar essa tese lá no meu livro. E quero fazer uma última propaganda para você. Você que
que ainda não tem o meu kit de petições previdenciárias, que tem todas as petições previdenciárias, desde as iniciais até os recursos, você pode adquirir esse kit de petições através do site Saber Previdenciário, www.saberprevidenciário. E você comprando esse kit, você vai receber 4 bônus incríveis. Você pode pagar esse valor do kit em até 6 vezes de R$ 53,90. Gente, de graça, ok? E você que ainda não fez pós-graduação, estou lhe esperando lá no curso de pós-graduação no Damasa Educacional para que a gente possa aumentar o nosso intelecto previdenciário para buscar teses como essas, teses inovadoras que faz com que o Poder Judiciário amplie o seu entendimento hermenêutico de proteção social àqueles que merecem diante do risco e contingência que estão sendo atingidos. Perfeito? Um beijão na sua alma, um beijão do professor Hélio Gustavo Alves e até a próxima quinta-feira. Valeu!